Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao canal Matemática Simples e Prática. Nessa videoaula eu vou estar mostrando na prática as aplicações do estudo analítico da circunferência. Venha comigo. Professor, o senhor me pediu para trazer um CD para a aula e eu achei um de forró de Luiz Gonzaga, muito bacana. Que horas que vai começar o forró, gente? Esse é o meu ajudante Zebedeu. Zebedeu, eu não pedi para você trazer o CD para a gente ouvir forró aqui na sala não, mas a gente vai trabalhar nesse CD, a gente vai explorar nesse CD as propriedades matemáticas do círculo, do disco, ok? É, professor, então o forró fica para depois, né não? Sim, Zebedeu, mas você sabe qual foi a invenção mais importante de todos os tempos? Gente, professor, sei não. Qual foi? Zebedeu, a invenção mais importante de todos os tempos, aquela que mais ajudou no desenvolvimento tecnológico da humanidade, sabe qual foi? Foi a invenção da roda. E por que, professor? Preste atenção para você ver as carruagens, as carroças, depois veio o carro motorizado, veio o avião e vieram tantas outras invenções que eu não consigo nem mencionar aqui. As primeiras músicas foram gravadas em grande escala em discos de vinil que encantava a todos. Aí o tempo passou e atualmente a engenharia de produção de alimentos desenvolve um papel super importante. Por meio de irrigações de pivô central, por exemplo, há hoje a possibilidade de uma produção enorme de alimentos, mesmo no tempo seco. Por essa razão que eu escolhi o tema para mostrar para você as inúmeras aplicações matemáticas da circunferência e do círculo no mundo moderno. Venha comigo. Professor, mas qual é a diferença entre o círculo e a circunferência, professor? A diferença é a seguinte: circunferência é o conjunto de todos os pontos em um plano que estão equidistantes do centro. Talvez a teoria até seja um pouco complexa, mas se você pensar na prática, olha a bicicleta aí, ó. Todos os pontos que compõem o aro estão equidistantes do centro. Quer dizer, tem a mesma distância do centro. Tanto é que os raios aí têm que ser todos do mesmo tamanho, senão desequilibra. E é isso que forma a circunferência. O disco, o círculo, não, ele não é somente o centro. Além do centro, tem infinitos pontos no plano que faz com que ele seja fechado, que ele seja opaco. A circunferência, o aro da bicicleta, enquanto o disco é toda essa parte opaca, essa parte fechada, o centro, mais a circunferência, mais infinitos pontos que estão aí fechando esse círculo, esse disco. Já que vimos aí a diferença entre círculo e circunferência, agora nós vamos fazer o cálculo da área de um disco, ok? E como se calcula a área do disco, professor? É muito simples, Zebedeu. Basta multiplicar raio ao quadrado vezes π. Pi? Professor, o que é isso? Muitas pessoas utilizam o 3,14 e tal, mas não sabem de onde veio esse valor. Não sabem o que é o verdadeiro significado do π. E o que seria o π? O π é o resultado da divisão do comprimento da circunferência aí pelo diâmetro. Muito simples, você mede o comprimento da circunferência de um disco, como que faz isso? Passando aí um cordão ao redor, né? E dividindo pelo diâmetro. Veja. Para calcularmos o comprimento de uma circunferência, nós fazemos o inverso de que nós fizemos para calcular o valor do π. O valor do π a gente dividiu o comprimento da circunferência pelo diâmetro. Agora, para calcular o comprimento da circunferência, nós multiplicamos o diâmetro, que são 2 raios, pelo 3,14, que é o π. Ok? Professor, mas a gente não precisa calcular contorno de CD? Ninguém usa isso não. O CD foi só uma referência, foi só para a gente ter como base
como fazer os cálculos. Mas imagina você, como que o engenheiro, que o arquiteto calcularam o comprimento daquelas vias que circulam ali no terminal rodoviário de Londrina. Como você acha que foi calculado o comprimento das ferragens que contornam a roda gigante? Na verdade, o grande barato da matemática é isso, porque a gente pode utilizar no dia a dia, na prática. E é importante que a gente entenda como esse uso é feito, a partir de quais cálculos, a partir de quais propriedades. Veja esse pivô central de aspersão na Jordânia. A água é retirada por perfuração em camadas profundas do subsolo de até 400 metros de profundidade por meio de uma rampa pivotante munida de tubos de aspersão com cerca de 500 metros e montada sobre rodas de trator. Agora nós vamos calcular, no caso dessa irrigação mostrada na imagem, qual é a área irrigada. E como a gente calcula a área de um disco, professor? Aqui a gente tem o raio, que é de 500 metros, conforme eu já disse, e para encontrarmos a área de qualquer disco, a gente utiliza a fórmula π vezes raio ao quadrado. Então eu já tenho o raio, que é 500 metros, e já demonstrei para você como que se encontra o π, como que se encontra o valor 3,14. E agora basta multiplicarmos por 500, que é o raio ao quadrado. 500 ao quadrado é muito simples. Você pega 3,14 vezes 5 ao quadrado dá 25. Nós temos 2 zeros, então vamos ficar com 4 zeros. Isso aqui é para ganhar tempo. Agora, com a ajuda da calculadora, a gente vai ver quanto que dá isso. 3,14 vezes 250 mil. 3,14 vezes 250 mil, que dá 785 mil. 785 mil metros quadrados. Porém, no caso aqui de cálculo de área, é mais comum as pessoas usarem hectare. Mas o que é um hectare? Um hectare é o mesmo que um quadrado de 100 metros de largura por 100 metros de comprimento. Ou seja, 10 mil metros quadrados é um hectare. E 785 mil metros quadrados dá quantos hectares? Vamos recorrer à ajuda da calculadora de novo. Nós vamos dividir aqui 785 mil metros quadrados por 10 mil metros quadrados, que vai dar 78,5. Então, isso aqui é aproximadamente 78,5 hectares irrigados, ok? Tanto as irrigações quanto as construções civis requerem um intenso planejamento com a aplicação de muitas propriedades matemáticas e inúmeros cálculos. É verdade, professor. Sabe que até me deu uma vontade de ser arquiteto ou engenheiro? E tem mais coisas que a gente pode estudar da circunferência, tem? Tem sim, Zebedeu. Como, por exemplo, calcular a equação da circunferência. Nós temos dois tipos de equações de circunferências. A primeira delas, a equação reduzida, é dada por x menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado, que é igual a raio ao quadrado. Eu nem vou fazer a demonstração dessa fórmula aqui para o vídeo não ficar muito longo. E temos a segunda equação, que é a equação geral da circunferência, que é nada mais nada menos do que o desenvolvimento da equação reduzida da circunferência. Veja, vamos partir do desenho abaixo para encontrarmos a equação reduzida da circunferência. Então, olha, aqui no caso a gente vai imaginar que nós tenhamos aqui um plano cartesiano, né, onde nós tenhamos o eixo x e o eixo y, e o centro da nossa circunferência, vamos imaginar que esteja na altura 2 do eixo x e na altura 3 do eixo y, e que o máximo atingido por esse disco esteja no ponto 102 da reta x. Para a gente escrever a equação, a gente precisa saber qual é o centro. Como nós já temos definido aqui o centro, então o centro é o quê? É 2 e 3. 2 porque o x vem antes do y, até no abecedário, e aqui também. E o raio é quanto? De 2 até 102, 100 metros.
Então, para encontrarmos a equação reduzida de uma circunferência, a fórmula é a seguinte: x menos x do centro, olha aqui o x do centro, e temos um outro x na extremidade, na circunferência, mais y menos y do centro, o mesmo que vale para o x, vale para o y. Olha, tem um y do centro e tem um y qualquer lá na extremidade da circunferência. Por isso, y menos y do centro ao quadrado, que é igual a raio ao quadrado. No nosso caso, o x do centro é 2 e o y do centro é 3. E o raio, como é 100, né, olha, do 2 até o 102 é 100, 100 ao quadrado. 100 ao quadrado, 10.000. E agora, nós vamos aqui achar a equação geral. Qual a diferença da equação geral para a equação reduzida? É porque a equação geral é o desenvolvimento da equação reduzida. Então nós vamos pegar isso que é x menos 2 ao quadrado e desenvolver. X vezes x, x ao quadrado, x vezes 2, menos 2x, 2 vezes x, menos 2x, e 2 vezes 2, 4 positivo, menos vezes menos. Agora juntamos 2x com 2x, que dá 4x. Agora, aqui em amarelo, a segunda equação, o segundo trinômio quadrado perfeito na forma fatorada, e agora a gente vai desenvolver. Y vezes y, y ao quadrado, y vezes 3, 3y, 3 vezes y, 3y, e 3 vezes 3, 9. Juntando 3y negativos com 3y negativos, 6y negativos. E agora a gente vai organizar isso de tal forma que o x ao quadrado seja o primeiro da filinha e depois venha o y ao quadrado, depois vem a quantidade de x sem estar ao quadrado, depois vem a quantidade de y aqui, depois, agora, somando aqui 4 com 9, 13, que é igual a 10.000. Mas a equação geral, ela tem que ser igualada a zero. Geralmente ela é igualada a zero. Então nós vamos passar o 10.000 para antes da igualdade. Nós vamos ter 13 menos 10.000, que é o quê? Você tem 13 e deve 10.000, então na verdade você deve 9.987. Então, equação geral da circunferência é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x menos 6y menos 9.987. E veja que interessante, tem hora que é dada a equação geral e pede para a gente encontrar a equação reduzida. Então aqui a gente vai encontrar a equação reduzida a partir da equação geral da circunferência. Pegamos aqui x ao quadrado, juntamos todos os termos que tenham x, que é x ao quadrado menos 4x, e precisamos formar aqui um trinômio quadrado perfeito. E eu sempre digo em minhas aulas que para formar um trinômio quadrado perfeito é preciso que o termo central seja o dobro da raiz dos outros dois. Mas, trabalhando no terceiro ano, um aluno me fez a sugestão de fazer um processo inverso aqui, que toda hora, para a gente encontrar esse termo desconhecido, dá também para a gente dividir esse termo central por 2, pegar o resultado e elevar ao quadrado. Assim a gente acha o último termo. Matéria lá do 8º ano do ensino fundamental. Agora nós vamos fazer a mesma coisa com o trinômio quadrado perfeito que envolve y. Agora que nós montamos o trinômio, nós vamos fatorá-lo. O que é fatorar? Extrair a raiz quadrada do primeiro e do último e elevar ao quadrado, lembrando de colocar o sinal do termo intermediário. Fatorar um trinômio é extrair a raiz do primeiro termo aqui, nessa ordem, e do último, e elevar isso ao quadrado. Porque você já viu que se a gente fizer esse processo aqui inverso, a gente chega nesse trinômio quadrado perfeito. Então, fatorar um trinômio é representar ele de uma forma reduzida. Por isso que a gente está procurando a equação reduzida. Agora vamos para a segunda parte, que é pegar aqui os termos que tenham y. Y ao quadrado menos 6y. Para achar o último termo, é só pegar aqui, dividir ao meio e elevar ao quadrado, que vai dar 9. E aí, vamos fatorar esse trinômio, extrair a raiz do primeiro e do último, olhando o sinal do central aqui, e elevar ao quadrado. Para a gente formar esses dois trinômios quadrados perfeitos, olha, que foram fatorados, a gente tomou emprestado um 4 para colocar aqui e um 9 para colocar aqui. Ao todo, a gente tomou emprestado 13. E tem 9.987 também, que é negativo. Juntando 13 com 9.987, 10.000. E a gente passa para depois da igualdade e fica igual a 10.000. Lembrando que a equação geral tem que ser igualada a zero. A equação reduzida é igualada a raio ao quadrado. Como o raio era 100, deu 10.000. Então aqui nós temos a equação geral
igualada a zero, e a equação reduzida, que é igualada a raio ao quadrado. Como era 100, o raio ao quadrado virou 10.000. E para que isso pode ser utilizado na prática, professor? Para saber, por exemplo, onde passa o término, a ponta de um pivô central de irrigação. Olha aí, ó. Vamos aproveitar essa imagem e vamos verificar qual é a posição de um determinado ponto em relação à circunferência. Aqui nós temos a equação reduzida. Então, suponhamos que a gente pegasse o ponto P de coordenadas 102 e 3. A gente vem na equação reduzida, substitui aqui o x pelo 102. Então, nós vamos ter 102 menos 2 ao quadrado, substitui o y pelo 3, porque na ordem é x e y, vai dar 3 menos 3. 102 menos 2, 100. 3 menos 3, 0. 0 ao quadrado, 0 mesmo. 100 ao quadrado igual a 10.000. É verdade, 100 ao quadrado dá 10.000. Então, esse ponto P, esse ponto ele pertence à circunferência, ele está exatamente sobre a circunferência. Olha aqui, ó. Aqui até dá a impressão que não, porque nós estamos olhando esse pivô central que está suspenso, por estar suspenso dá a impressão que não. Mas esse ponto aqui em questão, que tem coordenadas 102, né? Olha, 102 no eixo X e 3 no eixo Y, está exatamente em cima da extremidade desse disco, que é a circunferência. Vamos supor que o ponto K tenha abscissa 52 e ordenada 13. A abscissa vem aqui 52 menos 2, que já existia, e a ordenada que é 13 vai no lugar do y ali, 13 menos 3. 52 tira 2, sobra 50. 13 tira 3, sobra 10. 50 ao quadrado, 2.500. E 10 ao quadrado, 100. 2.500 mais 100, 2.600. Em relação a 10.000, ele é o quê? Ele é menor. Se ele é menor, 52 e 13 é um ponto interno à circunferência, está aí no meio da plantação. É um pontinho perdido aí no meio. K é interno à circunferência. Agora vamos supor o ponto V de abscissa 12 e ordenada 103. Substituindo aqui x por 12, nós vamos ter 12 menos 2. Substituindo y por 103, nós vamos ter 103 menos 13, 12 menos 2, 10, 103 menos 3, 100. 10 ao quadrado, 100. 100 ao quadrado, 10.000. 10.000 mais 100, 10.100. Em relação a 10.000, 10.100 é maior. Então, se é maior, olha aqui o ponto, é essa árvorezinha. Essa árvorezinha está externa ao disco, aqui a parte irrigada. Então, ela é um ponto externo à circunferência. Espero que você tenha gostado da videoaula e o aguardo para a próxima. Um abraço e bons estudos! Até a próxima, colegas!